Bom, muito boa noite a todos e desde já eu queria agradecer a organização pelo convite de estar aqui mais uma vez para abrir um evento de importância e cada vez mais quando nós estamos diante do momento em que a gente vive e não foi diferente no fórum que nós fizemos aí com 6 módulos nos meses passados, de 3 meses para cá, a gente teve a oportunidade de conviver acerca e discorrer e discutir acerca das questões de bioética relacionadas à própria pandemia. E no momento que esse assunto ele foi estressado e discutido de uma maneira muito profícua para quem assistiu e pôde ver aí com que qualidade as apresentações foram feitas, os nossos convidados, os nossos comitês de bioética, o Centro de Bioética, a diretoria clínica nessa organização, a gente pôde ver que importância que isso faz com qualquer tipo de atividade, ainda mais naquela atividade que se propõe a cuidar da saúde das pessoas. Isso torna o assunto, qualquer que seja ele, relacionado à bioética, ainda mais importante e mais atual do momento que a gente vive e daquilo que a gente ainda vai viver. Porque esta questão, especificamente de impacto das alterações climáticas, e as organizações de saúde, elas olham por 2 aspectos, o aspecto de quem cuida da saúde da população mundial, mas também sobre o aspecto de quem agride o meio ambiente, no sentido impossível de não ser assim, porque no sentido de uma organização que, através da sua atividade, lida com emissão de gases, lida com poluentes, lida com líquidos químicos e biológicos que, se não descartados da maneira apropriada, eles podem contribuir para o impacto e também para as alterações climáticas. Hoje, esse assunto ele é amplamente discutido muito por conta do aquecimento global, a emissão de gases que contribui para o aumento de temperatura, e isso impacta nas doenças da humanidade, na própria transmissão por conta do calor, por conta do aumento de enchentes. As populações que são expostas demais ao calor, especialmente idosos, que têm chances maiores de terem desidratação, mas principalmente aquilo que nós, enquanto organização de saúde, nós temos que ter a preocupação, e aí todos os profissionais de saúde, eu creio que compartilham desse raciocínio, nós temos que ter sempre em mente aquilo que nós podemos realizar para mitigar ou minimizar qualquer forma de impacto nessas alterações climáticas, nas alterações do meio ambiente, assim como o Einstein, e com muito orgulho eu estou aqui para falar, e está aqui a Patrícia Chaves, que dirige a saúde do nosso colaborador, e o Neilo, que é muito envolvido na questão das alterações climáticas e da própria atuação do Hospital Albert Einstein, e que muito já me ensinou em momentos que a gente foi discorrer sobre empreitadas que foram feitas aqui, algumas de muito sucesso, inclusive premiadas aí pelas instituições aqui nacionais e até internacionais, como aquilo que foi feito para diminuir a emissão de gases pelos anestesistas da nossa organização, e aquelas iniciativas que também tiveram concurso de empresas produtoras de insumo no sentido de diminuir as embalagens e também arcar com a responsabilidade de lidar com as embalagens geradas no consumo desses insumos por uma organização de saúde. Hoje, obviamente, assim como falava no começo, estas questões elas tornam-se ainda mais prementes, porque a gente fala no momento de pandemia, onde a transmissibilidade do vírus ela é extremamente alta. E quem sabe, em determinados momentos, muito se especula, mas as questões relacionadas ao aumento de temperatura pode sim, talvez, mitigar um pouco dessa transmissibilidade, nós não sabemos, mas certamente impacto nessas alterações, especialmente naquilo que vai gerar como consequência, elas têm para a saúde da nossa população e para a nossa própria saúde. E aí estão as pessoas que entendem demais desse assunto, porque discutem isso quase que diariamente. E aí, conforme eu falei, além da Patrícia e do Neilo, que trabalham com a nossa organização, nós temos 2 médicos do nosso corpo clínico, professores da faculdade, extremamente dedicados às questões da bioética, como que é o Dr. Troster e o Henrique Greenspan, e com muito orgulho convidada hoje a Priscila Claro,
que associada ao INSPER, eu brincava com ela há pouco tempo, mas ela também capacita os nossos futuros conselheiros aqui da Sociedade de Medicina Israelita Albert Einstein e também a nossa faculdade, os futuros médicos, para que durante a sua formação tenham em mente, dentro da trilha da bioética, da qual eu tenho muito orgulho de participar, quando o Troster me convida para dar um pulinho lá, né, Troster? Mas a gente está formando, eu tenho certeza absoluta, ao colocar questões de bioética na formação do médico do futuro, nós estamos colocando aí profissionais capazes de liderar transformações que vão, obviamente, ter como consequência melhor saúde para a população, não apenas do nosso país, mas do mundo inteiro. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns por mais um evento da bioética e, infelizmente, não vou poder ficar com vocês, porque graças à nossa retomada de atividade médica, além daquela que diz respeito ao hospital, eu interrompi agora o consultório e terei que voltar para ele para continuar trabalhando, mas eu desejo a vocês todos um ótimo evento e depois eu vou querer a gravação para também aprender um pouco mais com esses palestrantes, aguardando a chegada do vereador Gilberto Natalini, médico, nosso colega, que também tem feito a grande parte das iniciativas relacionadas ao meio ambiente dentro da Câmara de Vereadores do governo do município de São Paulo. Então, muito obrigado, um abraço a cada um de vocês e um ótimo evento. Muito obrigado, doutor Sidney, pelo seu apoio, seu suporte e pela sua abertura. E já vamos passar a palavra, então, agora para a professora Priscila Claro, professora do INSPER e também da Faculdade de Medicina do Einstein, que nos dá aulas muito interessantes desse problema tão grave que é essas alterações climáticas. Então, com a palavra, muito obrigado por estar aqui hoje. Bom, boa noite, pessoal. Novamente agradeço ao Dr. Sidney, ao Dr. Henrique, Dr. Eduardo, pelo convite, né? A gente tinha uma programação de fazer esse seminário presencial logo no finalzinho, né? No começo da pandemia, a gente tinha um seminário no sábado e a gente interrompeu as programações numa quinta-feira. Mas a gente está aqui hoje, acho que o debate é válido em qualquer dos formatos, então eu gostaria de agradecer de novo, não só pelo convite para esse seminário, né, que é um webinar, mas também pelos convites aí para poder participar das aulas lá dos futuros médicos, né, para trabalhar um pouco essa questão que não é só clima, que é uma questão maior, que é uma questão relacionada a desenvolvimento sustentável como um todo. Então, boa noite a todos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, porque vocês bem sabem, professora adora um material, e eu preparei aqui, então, um material para compartilhar com vocês, para dar um pouco uma perspectiva mais de contexto, né? A gente está discutindo hoje a questão de clima e saúde individual e coletiva, mas eu gostaria de colocar essa discussão num contexto mais amplo, num contexto de desenvolvimento sustentável, e como é que mudanças climáticas se conectam com esse contexto. Só para ter certeza, todo mundo vê a minha tela? Sim. Sim? Legal. Sim. Então, vamos em frente. Então, eu gosto de abrir, sempre gosto de abrir com uma citação ou com alguma provocação, e acho que essa citação do Ban Ki-moon aqui, em 2016, fala bem o que clima, né? Conecta bem o que clima tem a ver com desenvolvimento. Então, a mudança climática não é só a maior ameaça do nosso presente e futuro, mas também pode ser um dos maiores desafios no sentido de termos como oportunidade transformar o desafio do clima em alguma coisa que pode promover prosperidade, saúde, segurança, para um futuro que eu diria que não precisa ser tão distante, né? Então, só para provocar a questão de que clima está extremamente conectado com a ideia de desenvolvimento sustentável. Ou seja, o clima é chave para que a gente consiga ter um estado de desenvolvimento que seja perene e que, de alguma forma, equilibre o famoso triple bottom line, que provavelmente já é um conceito muito conhecido, né? E que vem lá da década de 80, finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90,
quando essa definição de desenvolvimento sustentável foi desenvolvida no relatório Brundtland, né, que o desenvolvimento ele não é só focado ou não deveria se fundamentar somente em crescimento econômico, somente em melhoria do PIB. Muitas vezes a gente tem uma melhoria do PIB às custas de desempenho ambiental e social. Então, a gente precisaria pensar em outras dimensões de desenvolvimento e, por isso, o famoso conceito de triple bottom line. Então, o desenvolvimento é aquilo que a gente consegue gerar em termos de desempenho, de resultados positivos, sociais, ambientais e econômicos, numa perspectiva de longo prazo e para a maior gama de stakeholders possível. Em 2015, na COP21 em Paris, né, na publicação aí da Agenda 2030, o triple bottom line ele se transforma em 5, na verdade, dimensões. Então, o que a gente tinha lá de dimensão ambiental, social e econômica, agora a gente tem 2 novas, que basicamente é o P de parcerias e o P de paz. Então, eu trouxe isso só para dar um contexto. E aí, né, durante essa discussão lá em 2015, o desdobramento mais recente, que está provavelmente sendo pano de fundo para muitas das respostas que a gente precisa dar, inclusive para problemas de clima, são os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que substituíram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que, no fundo, são 17 que são desdobrados em 169 metas ambiciosas para que até 2030 a gente consiga alcançar o chamado desenvolvimento sustentável. Então, dentre esses objetivos que estão aí, eu não vou passar por todos eles, mas a gente consegue perceber objetivos que têm a ver com a dimensão ambiental, objetivos que têm a ver com a dimensão social e com a dimensão econômica do desenvolvimento. Então, pobreza está ali, fome está ali, saúde e bem-estar, clima, né, como um objetivo que se sustenta separadamente aqui o objetivo 13, mas que quando a gente começa a estudar o clima de uma forma mais ampla, a gente percebe que ele é responsável pelo impacto, né, positivo ou negativo em vários desses outros objetivos, e eu vou tentar falar um pouco disso mais para frente. Então, quando a gente tenta reorganizar esses objetivos pensando nas dimensões que eu acabei de citar anteriormente, né, o triple bottom line, e tentando dar uma priorizada em termos do que sustenta o quê, esse trabalho gera essa figura. Então, a sustentação, tanto da sociedade como da economia, basicamente se dá em função do meio que nos circunda, né? Então, o clima, do lado direito aqui dessa figura, que é o 13, no fundo, essa figura tem uma ordem de importância do 13º objetivo, e aí eu venho da direita para a esquerda na tela, sendo que a biosfera aqui, que seria os recursos naturais, é o fundamento para o desenvolvimento social e econômico. Então, o clima é decisivo para atingimento não só do objetivo 13º, mas também de vários outros, né? Várias pesquisas mostram, inclusive, qual a relação do clima com pobreza, qual a relação do clima com saúde e bem-estar, que é o tema que a gente vai discutir mais à frente. Então, o que eu queria só trabalhar aqui com vocês rapidamente, eu acho que um pouco para mostrar também o que a gente tem feito e o que tem sido feito em relação a clima e desenvolvimento sustentável. Esse é um modelo trabalhado, né, há muito tempo, um modelo da OCDE, que a gente pode usar para entender qualquer tipo de problema social, ambiental do mundo, né? Até o socioeconômico também faz sentido usar esse modelo. Então, é um modelo que pressupõe 5 dimensões, forças motrizes, que basicamente são as forças relacionadas às atividades humanas que geram o problema em questão, as pressões que essas forças geram, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, o estado atual do problema, os impactos que esse problema gera e as respostas necessárias ou já em implementação. Então, eu vou desdobrar um pouquinho isso aqui, mas se a gente pensar no clima, as forças motrizes para o que a gente tem hoje de estado atual do clima, que são as mudanças climáticas que podem ser evidenciadas por vários indicadores, a gente tem, nos últimos anos, uma perspectiva, inclusive, de crescimento maior no futuro, de crescimento populacional e uma alta taxa de urbanização. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né? Um movimento que tem acontecido no mundo inteiro. E esse crescimento populacional e urbanização, ele aumenta a demanda da população
por emprego, por alimento, por energia, por água, por terra, por moradia, saneamento, entre outros tipos de serviço, transporte público e por aí vai. Sem falar no consumo, né, em outros bens de consumo. Então, com essa demanda aumentada, nota-se um aumento nas atividades econômicas, tanto as atividades industriais, comerciais ou de serviço, também no agronegócio. Bom, as forças motrizes, então, geram as pressões. E essa daí é uma que a gente sempre usa, né? As pressões, basicamente, quando a gente pensa no clima, basicamente se refere ao aumento de gases na atmosfera. E no caso de mudança climática, a gente sempre fala do carbono, né? Do CO2, do dióxido de carbono e do metano, por exemplo. Então, quando a gente volta nessa figura aqui, eu acho que não precisamos mais discutir isso, né? Grande parte desse aumento de emissão de CO2 já é comprovado cientificamente que tem a ver com as atividades humanas. É óbvio que tem sim uma questão natural, né? O aquecimento, a mudança climática tem uma causa natural, mas as atividades humanas já se mostraram extremamente relevantes para o que a gente tem hoje. E aí isso gera um estado atual, ou seja, qual é o estado do problema do clima para o desenvolvimento sustentável? A gente tem várias evidências de aumento de temperaturas e de redução de temperaturas em diferentes regiões do mundo. Né? Então, quando se fala mudança climática, muita gente pensa, aquecimento global. Calma, não é bem isso. Em alguns lugares a gente vai ter temperatura aumentada, mas em outros a temperatura pode ser menor, né, comparativamente aos anos anteriores. A gente também tem evidências de perdas de gelo no Ártico, na Antártida, ou seja, a diminuição das calotas polares. E isso tem uma relação aí com a emissão desses gases que eu acabei de falar. Outros indicadores muito usados e que são comprovados cientificamente, basicamente são as estações, que começam a ter durações diferentes e começam a ser mais severas. No calor é muito calor, no frio é muito frio, ou o oposto. No calor é menos quente do que era, no frio é menos frio do que já foi. Isso também, né? O problema das emissões dos gases também influencia o aumento das marés, das correntes, o regime de chuvas, isso a gente tem visto em várias regiões do Brasil e do mundo. E com a diminuição do regime de chuvas cada vez mais seca, cada vez mais fogo, né? A gente viu na Austrália, a gente viu na Califórnia, a gente viu em vários parques no Brasil. E a gente também tem visto ao redor do mundo, nos oceanos, a morte de corais e recifes, que tem um impacto tremendo em equilíbrio de ecossistema. Então, se a gente pensar em clima, né, os oceanos são muito importantes para o equilíbrio desse ecossistema maior, que é a Terra. E aí a gente começa a perceber também os vários eventos climáticos severos no mundo inteiro. E tudo isso vai impactar naquele triple bottom line que eu falei no começo. Então, tanto o desenvolvimento econômico, ambiental como social vai ser impactado positivamente no caso econômico, em alguns casos, no curto prazo, e depois negativamente. Mas a gente tem claramente impactos negativos em biodiversidade, em disponibilidade de água, de terra, a produtividade da terra. E aí, né, conectando isso com a questão social, que é o tema da nossa discussão de hoje, que é saúde, bem-estar, e outros indicadores de desenvolvimento social, como pobreza, fome, que também têm impactos em saúde. E aí, né, quando a gente olha para as notícias recentes, eu tirei essa do The Guardian dessa semana, tem uma discussão que a temperatura aqui, as mudanças climáticas e o aumento das temperaturas ao redor do mundo vão causar mais mortes do que as doenças infecciosas, né? Então, hoje eu contei até para o doutor Henrique, doutor Eduardo, nas nossas conversas, né? Hoje a gente está vivendo um experimento global de pandemia em todos os países ao mesmo tempo, numa escala que provavelmente a gente ainda não viveu com a mudança climática. Porque se a gente tivesse vivido, provavelmente a gente teria tido tantos problemas como a gente está tendo atualmente em não ter preparação para lidar com um evento de escala global. Então, se a gente tiver alguma experiência, como estamos tendo agora em relação à pandemia, na questão do clima, vai ser tão dramático quanto. Né? Essa é a perspectiva e essa é a discussão que já acontece em várias esferas aí da sociedade, né? Tanto na academia como também na política pública.
E aí o que a gente tem? Respostas, que é o último, né, a última parte desse modelo da OCDE, que é basicamente pensar em como é que a gente pode combater os impactos negativos, dando respostas para esses problemas. Então aí tem os dois grupos de estratégia quando a gente pensa em problemas da mudança climática, as estratégias de mitigação, ou seja, como é que eu vou combater as causas raízes, que tem a ver com basicamente aquele aumento de demanda por mais energia, por mais moradia, por mais saneamento, e pensar em como oferecer ou como suportar essas demandas com ofertas mais sustentáveis, né? Então, como é que eu combato a causa do problema para que o problema de fato desapareça ou reduza? Só que a gente já tem evidência também que as metas propostas há um tempo atrás, principalmente 2015, né, mas vem de antes disso, nós não vamos conseguir atingir até 2030. E, portanto, né, já tem vários países, em alguns casos, várias empresas, mas não necessariamente o Brasil como um todo, pensando nas estratégias de adaptação, que é basicamente, já que o problema aconteceu, como é que a gente vai lidar com as consequências desse problema? Como é que a gente faz para reduzir os impactos negativos que a mudança no clima já gera e vai gerar num patamar ainda superior? E nesse mesmo nível de estratégias, a gente tem também a discussão de como é que a gente está preparado para as emergências climáticas. Então, basicamente, eu tentei aqui rapidamente dar um overview do que é a discussão de clima e, basicamente, as respostas vão ser, na verdade, responsabilidades compartilhadas, né? Existe uma necessidade de mudança da sociedade em relação ao consumo, de mudança da sociedade em relação a comportamentos, né? E isso, de alguma forma, tem que ser influenciado e provavelmente vai influenciar as instituições, né? As organizações, que podem ser organizações com, sem fins lucrativos, públicas, privadas, né? No fim do dia, o indivíduo, né? Tudo nasce com o comportamento do indivíduo. Então, acho que essa nossa discussão hoje vai trazer para vocês que estão assistindo uma perspectiva em relação às respostas que estão sendo dadas pela saúde, pela área médica, por um hospital e pela política pública, aí, quando a gente pensa um pouco na fala do professor Nataline, né, que vem aí também contribuir para o debate. Então, eu queria deixar aqui essa minha contribuição, depois a gente vai voltar se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu ficarei bem feliz em responder. E agradeço, então, mais uma vez pelo convite. Priscila, muito obrigado pela sua brilhante palestra. Vamos passar a palavra agora para o Dr. Henrique Grunspun. Ele é o presidente do Centro de Bioética, é um clínico do Corpo Clínico do Albert Einstein. Eu tenho o privilégio de me considerar amigo dele. Então, passo a palavra para ele. Ele vai falar do impacto das alterações climáticas na saúde das pessoas. Doutor Henrique, seu microfone está desligado. Aproveitando, se vocês puderem já mandando as perguntas, para a gente já ir direcionando para os palestrantes. Muito bom. Estão me ouvindo? Sim. Agora estão me ouvindo? Muito bom. Bom, boa noite a todos. Eu aqui, na qualidade de presidente do Centro de Bioética, quero fazer meus agradecimentos aqui, um agradecimento especial à Associação dos Médicos do Hospital Albert Einstein, na pessoa do seu presidente, Dr. José Evangelista, que nos deu um apoio moral e material. Quero agradecer à diretoria de prática médica, na pessoa da doutora Juliana Aparecida Soares, que também nos deu apoio e ajudou a dar visibilidade a esse evento. Agradecer à diretoria clínica, ao nosso diretor clínico, Dr. Pedro Borges, que sempre é um apoiador das nossas iniciativas. Quero agradecer ao especial apoio do Dr. Sidney Kleiner às atividades do centro. Quero fazer um agradecimento especial à Camila do auditório, que está aqui ajudando na apresentação, a Isabela Bonfá, do marketing, um agradecimento especial à nossa secretária, a Rivane Alencar Oi, sem a qual a gente não conseguiria
tocar isso aqui para frente. Muito bom. As alterações climáticas causadas pelo aquecimento global é uma realidade que atinge as populações de todo o planeta. Quando se fala em alterações climáticas, nós estamos nos referindo a extremos de temperatura, ondas de calor, períodos de seca, incêndios florestais, chuvas torrenciais com inundações, furacões e ciclones, elevações dos oceanos, enfim, do nível dos oceanos, vários desastres ambientais. Em função da intensidade desses fenômenos, muitos preferem denominar essas alterações de emergências ou crises climáticas, que são termos que já indicam a sua relação e as suas implicações para a saúde. Mas de que maneira isso ocorre? Como essas emergências climáticas afetam a saúde individual e coletiva? Vamos imaginar inicialmente uma onda de calor com temperaturas que se elevam acima dos 37, 38 graus por dias ou semanas seguidas. Se o ambiente estiver úmido, as sensações térmicas podem passar de 50 graus. Isso pode até ser chamado de uma febre ambiental ou uma febre climática. Nessas circunstâncias de altas temperaturas ambientais prolongadas, as pessoas têm dificuldade em dissipar o calor do corpo, transpiram exageradamente o tempo todo e pela manhã já acordam com os lençóis e fronhas molhadas de suor. Numa primeira fase, as pessoas expostas a essas condições se desidratam, sentem cãibras, apresentam rash cutâneo. Em fases mais avançadas, elas podem apresentar exaustão térmica, com hipotensão arterial e colapso circulatório. Em casos mais intensos, principalmente as crianças pequenas e os idosos, que têm dificuldade de controle de temperatura, podem entrar em estado de hipertermia, com consequências clínicas muito graves e alta mortalidade. Pessoas expostas ao sol por longos períodos podem apresentar insolação, assim como os trabalhadores braçais, atletas, militares em treinamento, colegiais em atividades esportivas, também podem apresentar estado de franca hipertermia com colapso neurológico grave, chamado heat stroke. Os indivíduos que sofrem de doenças crônicas e fazem uso de múltiplos medicamentos, como, por exemplo, os diabéticos e os portadores de insuficiência cardíaca, sofrem agravamento dessas doenças, com aumento de morbidade e mortalidade por descompensação clínica. Além do mais, por causa de calor intenso prolongado, as pessoas, de modo geral, não conseguem dormir bem, têm insônia e irritabilidade, e isso gera aumento de ansiedade e de depressão na população afetada. Em resumo, durante essas ondas de calor, há um significativo aumento de morbidade e mortalidade geral, sobretudo de crianças e idosos que não podem se proteger com sistemas adequados de refrigeração. Vamos imaginar agora um segundo cenário de um período sem chuvas e de seca prolongada. Em ambientes urbanos, há um aumento significativo de partículas de poluição de diversos tamanhos em suspensão, que podem atingir as vias aéreas superficiais e profundas. Nessas épocas de seca, há também um aumento do período de polinização, com grande quantidade de partículas de pólen em suspensão no ar. Além do mais, com o calor e o tempo seco, há um aumento da concentração de ozônio ambiental, que, ao contrário dos que muito pensam, é um irritante das vias aéreas respiratórias. A consequência da somatória desses fatores é um aumento significativo de doenças respiratórias como um todo, dos casos de alergia, dos casos de crises asmáticas e do agravamento de doenças pulmonares crônicas e insuficiência respiratória, o que sobrecarrega os serviços de emergência e as internações hospitalares. Um fato muito importante e pouco comentado é que, nesses períodos de grande poluição ambiental, há um significativo aumento dos casos de insuficiência coronariana aguda e de infarto agudo do miocárdio,
bem como dos casos de insuficiência cardíaca. Nas zonas rurais, o ambiente seco propicia a ocorrência de incêndios florestais de toda a natureza. Todos que já trafegaram em estradas cuja vegetação beirando a pista estava pegando fogo, puderam constatar a grande quantidade de fumaça e partículas emitidas a ponto de atrapalhar perigosamente a visibilidade. Essa foi uma das causas do grave acidente que houve agora aí na região do sul, se não me engano, no Paraná. Além do forte cheiro de fumaça que entra no carro. Imaginem agora incêndios florestais de grandes proporções, como os que ocorreram recentemente na Califórnia, em Portugal, na Austrália, e que estão ocorrendo aqui na Amazônia e no Mato Grosso. Além dos casos de queimadura e politraumatismo, há casos graves de intoxicação direta pela fumaça. O aumento brutal de fuligem e partículas tóxicas ambientais podem viajar quilômetros de distância e atingir cidades densamente povoadas. Essas partículas agravam a poluição ambiental com as consequências já mencionadas sobre o sistema cardiorrespiratório das pessoas susceptíveis e vulneráveis. É importante frisar que os incêndios florestais, por si só, liberam de uma vez só quantidades fenomenais de CO2 e outros gases de efeito estufa, o que acaba por agravar as condições e as alterações climáticas. Vamos agora mudar de ambiente e imaginar um cenário de chuvas torrenciais e tempestades com enchentes e inundações fluviais. Nas regiões urbanas, as enchentes causam a saturação do sistema de escoamento fluvial e inundação das redes de esgoto, provocando a contaminação dessas águas que podem atingir e colapsar o sistema de água potável de uma determinada região. Nas zonas rurais, por outro lado, as águas das enchentes inundam os sistemas agropecuários com seus currais, seus chiqueiros e galinheiros. Essas águas se contaminam com os resíduos agropecuários, inundam o sistema agrícola e contaminam plantações de frutas, legumes e hortaliças. Quando todas as águas das enchentes refluem, podem contaminar à distância rios, lagos e mananciais de água potável. Dessa forma, após essas enchentes, há surtos de leptospirose causado pela contaminação das águas por urina de rato, há surtos de diarreias causada por bactérias como Salmonella, Escherichia coli e Campylobacter, há surtos de diarreias causada por protozoários como Cryptosporídeo e por vírus como norovírus, e também surtos de hepatite viral do tipo A. Além do aumento de mortalidade pelos casos trágicos de afogamento, soterramento e politraumatismo. Pode ocorrer também o colapso do sistema de saúde regional, com grande impacto sobre a saúde individual e coletiva da população afetada por falta de assistência médica adequada. Em função das perdas humanas e materiais, depois de grandes enchentes, há um desencadeamento de casos de depressão, de ansiedade e de síndrome pós-traumática nessas populações atingidas. Ambientes quentes e úmidos são propícios à proliferação de mosquitos, tais como o Aedes, o Hemagogos, o Anófeles. Ambientes secos são propícios à proliferação de carrapatos e outros insetos. Num artigo do Estado de São Paulo, de 1 de junho de 2020, o Moisés Naim, um jornalista internacional, mencionou nuvens gigantescas de gafanhoto que têm dizimado completamente grandes plantações na Arábia Saudita e em regiões da África, e relacionou essa praga com o aumento das ocorrências dos ciclones nas regiões. Aqui nós estamos acompanhando a nuvem de gafanhotos na Argentina, que está ameaçando adentrar o Rio Grande do Sul. Estamos também enfrentando a proliferação descontrolada de escorpiões no estado de São Paulo. Com certeza, essas pragas estão relacionadas com as emergências climáticas e com o desequilíbrio ambiental. Por causa da proliferação dos mosquitos,
temos enfrentado de maneira alarmante surtos de dengue, de chikungunya, de zika, doenças para os quais não temos vacinas nem tratamentos específicos. Tivemos também um surto de febre amarela silvestre sem precedentes que beirou zonas urbanas em diversas regiões do país. A malária endêmica pode sair de controle e se expandir, como ocorreu em certas regiões altas da África por causa de alterações do clima. Nos Estados Unidos, um aumento progressivo dos casos de doença de Lyme, e aqui tivemos surtos de febre maculosa, ambas causadas por picadas de carrapato. Ameaças como surtos de febre hemorrágica e ébola pairam sobre todos os que habitam as regiões tropicais e subtropicais. Quanto de ocupação e distorção do meio ambiente e de alterações na biodiversidade e alterações climáticas não há nessas epidemias regionais. Vamos sair agora da terra e navegar pelos mares. O aquecimento global não se restringe apenas à temperatura atmosférica e inclui o aquecimento das águas marítimas, que derrete as geleiras e eleva os níveis dos oceanos. O aumento do gás carbônico na atmosfera, o principal gás de efeito estufa, aumenta o gás carbônico dissolvido nos mares, causando aumento da acidez das águas oceânicas. O aumento da temperatura das águas provoca aumento da evaporação marítima. As consequências do conjunto desses fenômenos é o aumento das chuvas, aumento da ocorrência de furacões, aumento dos níveis da maré, diminuição da vida marinha por causa da acidez e da temperatura elevada das águas. A elevação das marés causa inundações costeiras, que podem levar a situações catastróficas para os seus habitantes, com ruptura das infraestruturas urbanas atingidas, com todas as consequências para a saúde individual e coletiva dessas populações afetadas. A maior parte da população mundial habita regiões costeiras. As populações mais pobres, com menos recursos e menor possibilidade de deslocamento, são sempre as mais atingidas nessas inundações. Há nações insulares que correm o risco de desaparecer com a elevação persistente dos níveis dos oceanos. Jacarta, na Indonésia, está afundando e a transferência da capital já está planejada. Se prestarmos atenção, houve várias ocorrências recentes de altas marés e erosões costeiras, tanto no litoral sul como no litoral norte do estado de São Paulo. Houve 2 ocorrências graves de inundações na cidade de Santos, uma no início de 2019 e uma no início desse ano, com perdas materiais acentuadas. Houve prédios com inundações de garagens, principalmente na ponta da praia. As inundações costeiras também colocam em risco os aquíferos, que podem ser contaminados com águas salobras e desencadear crises sociais e humanitárias por falta de água potável. Os grandes furacões que têm atingido a região do Caribe, do sul dos Estados Unidos e do Pacífico têm consequências trágicas para a saúde a curto, médio e longo prazo. Além das mortes trágicas, que são sempre amplamente noticiadas, o colapso da infraestrutura de saúde dos locais atingidos, como os postos de saúde, hospitais, locais de estoques de insumos médicos e medicamentos, acesso e circulação de pacientes, causam impactos negativos sem precedentes na saúde dessas populações. Antes de partir para as conclusões, devo fazer menção ao problema da segurança alimentar e da escassez de água relacionados com as alterações climáticas. A mudança no padrão das chuvas, as variações extremas de temperatura e os níveis variáveis de gás carbônico e ozônio podem diminuir a produção e a qualidade dos alimentos. A vida aquática e sua biodiversidade ficam ameaçadas com a elevação de temperatura e a acidez dos mares. Como consequência, a escassez de alimentos e a fome pode ser uma ameaça em várias regiões do planeta, sobretudo as mais pobres.
As secas, as contaminações de mananciais e a contaminação de aquíferos pode reduzir a disponibilidade de água potável em algumas regiões rurais e urbanas, gerando crises sociais e agravando problemas de saúde. Para concluir, conscientemente ou não, os profissionais de saúde muitas vezes cuidam de pacientes que, na verdade, estão sendo afetados pelo aquecimento global e pelas alterações climáticas na forma de crises e emergências climáticas. Os médicos e profissionais de saúde têm um dever ético de fazer esse alerta, e eles têm legitimidade e confiabilidade para propor e endossar as ações contra as alterações climáticas. Fazendo uma analogia, se os raios de chuva são ocorrências climáticas naturais, inevitáveis e desastrosas, o desenvolvimento e o uso dos para-raios tornou-se uma ação humana moralmente obrigatória. O setor de saúde, particularmente o hospitalar, é o segundo colocado em uso e gasto de energia, logo abaixo da indústria alimentícia, que ocupa o primeiro lugar. Paradoxalmente, setor de alimentação e saúde, agravando a questão ambiental. Estima-se que o setor de saúde seja responsável por 10% das emissões anuais globais de gases estufas nos Estados Unidos. Adotar políticas específicas para gerenciar o gasto energético e reduzir as emissões de carbono do setor saúde hospitalar é uma necessidade e um dever moral. De modo que combater as alterações climáticas é um dever e um imperativo ético. E assim é que a bioética tem que ser climática. Muito obrigado. Vamos adiante. Volto a palavra para o Dr. Eduardo Troster e depois vamos esclarecer as dúvidas nas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Henrique, por mostrando esse impacto que tem as alterações climáticas na saúde humana. Agora a gente vai passar a palavra para a Patrícia Chaves, ela é gerente de segurança, trabalho e meio ambiente do Einstein, e vai estar junto com o coordenador dela, o Neylor Guilherme, que vai responder várias perguntas que vocês forem fazendo. Então, vão mandando as perguntas pelo chat, pelo Q&A, e para a gente ir respondendo no final. Só aproveitar a presença do vereador, o doutor Gilberto Natalini, que já está aqui conosco, e vai fazer a última palestra. Então, Patrícia, por favor. Pois bem, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Como o Dr. Troster bem comentou, eu estou com o Neylor, que é o coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade, trabalhamos juntos, estamos aqui representando aí um grande time para falar um pouquinho sobre como o Einstein atua a favor do clima. E depois, de duas brilhantes apresentações, como da professora Priscila e do Dr. Henrique, então vamos ver se nós conseguimos atender as expectativas e responder aí as perguntas do pessoal. Então, vamos lá. Então, aqui só para mostrar um pouquinho em números, relembrar aí o que é o Einstein. Nós temos um complexo grande do Morumbi, é o maior complexo que nós temos até o momento, mas o Einstein também atua em medicina diagnóstica, nós temos 5 unidades em medicina diagnóstica exclusivas para esse fim, clínicas, fazemos o gerenciamento de hospitais públicos, 23 unidades da parceria pública, e esse número vem crescendo. Também temos as unidades do ensino, um número expressivo de leitos operacionais, salas cirúrgicas e muita gente, Então, são hoje mais de 15 mil colaboradores, mais de 9 mil médicos, mais de 3 mil prestadores de serviços, entre tantos outros profissionais que fazem aí esta grande instituição de saúde atuar todos os dias, atendendo diversos milhares de pacientes. E falando em hospitais, os números, de uma forma geral, mostram alguns impactos, alguns aspectos e impactos ambientais das operações dos hospitais no meio ambiente. Então, por exemplo,
as estatísticas mostram, os estudos mostram que os hospitais, normalmente, eles são os grandes consumidores de água naquela região onde eles atuam. Então, isso já é um grande aspecto e impacto ambiental. Outro fator a ser considerado, como eu acabei de comentar, grande número de profissionais, eles atuam para atender pacientes, então os prestadores de serviços, os fornecedores, então é uma cadeia grande de pessoas que circulam diariamente nessas instituições e com certeza gerando impactos ao meio ambiente. Energia elétrica não fica de fora, então, segundo os dados, quase 11% da energia elétrica comercial produzida no Brasil, ela é consumida pelos hospitais. E jamais poderíamos deixar de citar com relação aos resíduos, eu já vi que tem até perguntas aí também sobre resíduos, então, os números demonstram que no Brasil, né, cerca ou aproximadamente aí 7 mil toneladas de resíduos por dia são gerados das operações dos hospitais. Então, são muitos aspectos e impactos ambientais que nós temos que lidar, controlar, gerenciar no nosso dia a dia. E para o Einstein, essa questão não é apenas ambiental, ela também é uma questão econômica e uma questão social, ou seja, ela é sustentabilidade. Então, na nossa instituição, quando nós falamos em meio ambiente, nós estamos falando de sustentabilidade especialmente, né? E aqui eu trago que a professora Priscila também já mostrou, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque o nosso plano diretor de sustentabilidade, na sua última revisão, que foi em 2019, ele está pautado exatamente nesses objetivos e eu poderei explicar um pouco mais para vocês em seguida. Trazendo um pouquinho mais de detalhes sobre a nossa atuação em sustentabilidade e meio ambiente, essa mandala demonstra os nossos principais processos. Então, aqui em destaque o próprio Plano Diretor de Sustentabilidade, mas ele, por si só, para nós, ele não é suficiente. Então, nós temos diversas frentes de trabalho dentro do SGI, que é a integração do sistema de gestão ambiental com o sistema de gestão da energia. Então, nós somos certificados na ISO 14001 e, mais recentemente, na ISO 50001, em parceria com a Diretoria de Patrimônio, Engenharia e Infraestrutura. Nós temos uma frente grande e importante de comunicação e treinamento de temas de meio ambiente e sustentabilidade, a parte de questão de qualidade ambiental, due diligence, gases de efeito estufa, que é um ponto crítico do nosso webinar de hoje, ruídos ambientais, nós temos essa relação e temos ruídos ambientais gerados das nossas operações e que precisam e são devidamente controlados, gestão de incidentes, né? Nossa operação também existe para que nós não tenhamos nenhum dano ambiental, planejamento, controle e os regulatórios, né? O estágio 0 do nosso sistema de meio ambiente e sustentabilidade é atender todos os requisitos legais aplicáveis às nossas operações. Aqui eu trago um pouquinho para vocês como é que o Einstein atua fazendo o recorte de 98 para cá. Então, óbvio que eu não vou citar aqui todos essas conquistas e esses avanços, mas o slide serve aqui para mostrar que o tema meio ambiente, o tema sustentabilidade, o tema clima para a instituição não é de agora, né, de muitos anos. Então, eu destaquei, sublinhei alguns temas que eu poderia comentar aqui com vocês. Então, aqui, ó, a certificação da ISO 14001, lá em 2003, né? E temos, como eu comentei, até hoje mantido e renovando e ampliando o nosso escopo. Em 2010, dois marcos importantes. Primeiro, o inventário do gases de efeito estufa foi feito em 2010 e nós tivemos uma construção importante já no modelo LEED. E desde então, esse modelo é aplicável para todas as outras
construções que o Einstein é responsável desde essa data de 2010. Em 2011, a primeira versão do Plano Diretor de Sustentabilidade, né? E nos tornamos signatários do Pacto Global. Outros destaques eu poderia falar para vocês. Em 2014, nós passamos a ser membros do Comitê Brasileiro do Pacto Global. Em 2016, assinamos o termo de adesão à campanha do ONU Mulheres. Em 2017, o Dr. Sidney comentou na fala dele um dos prêmios que nós ganhamos por um trabalho de redução de emissão de óxido nitroso. Eu trarei para vocês algumas informações, foi um prêmio internacional. Em 2018, certificamos a nossa unidade Morumbi na ISO 50001, que está partindo esse ano para ampliação do escopo, e iniciamos a operação de painéis fotovoltaicos nesta mesma unidade, no nosso complexo Morumbi. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. O ano passado, nós aprovamos a nova versão do nosso Plano Diretor de Sustentabilidade, pautado, como eu comentei, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tivemos um destaque aí na campanha global Saúde pelo Clima. Então, eu e Neylor poderíamos passar a noite inteira falando dos outros marcos e de outras conquistas que não estão aqui, mas esse não é o objetivo. O objetivo desse momento é mostrar que o Einstein já vem buscando a vanguarda nesse tempo há muito tempo. Então, aqui o nosso novo plano diretor, como eu comentei, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas nós priorizamos em comum acordo e por diretriz da alta direção do nosso Comitê Estratégico de Sustentabilidade, com o Dr. Sidney, o Dr. Eduardo Zlotnick, o Henrique Neves, que é o nosso CEO, priorizamos 11 deles para atuar e avançar no nível de maturidade desses 11 objetivos que estão aqui destacados. Agora, aprofundando um pouco sobre o clima, né, depois de dar uma explanação geral como Einstein atua em meio de sustentabilidade, nós trouxemos aqui também notícias, né, notícias que nos preocupam, a professora Priscila já comentou, o doutor Henrique também, e que o setor da saúde tem um peso muito importante, negativamente falando, né, sobre a questão climática, mas isso pode ser revertido, com certeza, é por isso que nós estamos aqui. Então, essa organização não governamental, né, Saúde Sem Danos, ela, no seu último relatório, colocou o seguinte ponto que está aqui entre aspas: se o setor da saúde e o cuidado médico, eles representassem um país, esse país seria o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Então, dada aí a nossa participação, o nosso impacto sobre esse tema. E que hoje nós representamos, né, o nosso setor representa 4,4% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, é muita coisa, é muito impacto negativo e, de fato, ações cada vez mais consolidadas precisam ser implantadas. Já foi dito aqui anteriormente, já foi falado sobre o Acordo de Paris, então não vou repetir, mas eu acredito que seja muito importante citar que o Brasil, um ano depois, aproximadamente, da assinatura do acordo, também se comprometeu com as metas. Essas são 2 metas importantes comprometidas pelo nosso país. Então, reduzir em 37% as emissões de carbono até 2025, tendo como base as emissões de 2005, e reduzir 43% até 2030. Só que para que isso aconteça, né, muitas ações precisam ser implantadas. E o Brasil se comprometeu com várias grandes frentes. Entre elas, aumentar a participação da bioenergia sustentável, restaurar e reflorestar
dezenas, milhões de hectares e atuar na sua matriz energética. Então, assim, são metas extremamente audaciosas, mas que nós não temos alternativas. Ou nós buscamos trabalhar, pensar fora da caixa, buscar o que há de melhor, realmente, de fato, reduzir as emissões, ou todos esses problemas que o doutor Henrique acabou de colocar só serão potencializados, né? Então, trazendo de volta aqui os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, esses 11 foram os 11 objetivos que nós, como instituição, decidimos atuar, priorizamos para atuação até 2024, e desses 11 priorizados, 4 deles estão diretamente ligados à questão do clima. A energia, produção e consumo responsáveis, o próprio ODS 13, que é dedicado a essa questão da mudança global do clima, e o ODS 17, que trata de parcerias e meios de implementação, onde tem diversas metas, diversas métricas relacionadas também a essa questão do clima. Olhando o perfil, ou seja, se nosso plano diretor está pautado, esse foi o nosso compromisso, não temos como fugir de atuar em prol do clima. Esse aqui é só para vocês terem ideia, um padrão geral, o perfil das emissões das nossas operações Einstein, e os 3 principais são o óxido nitroso, que ele representa aí 40% do total das emissões que nós temos atualmente, e em segundo lugar a energia elétrica, e em terceiro lugar o gás natural. Então agora eu vou tentar mostrar para vocês algumas iniciativas, as principais delas, ou algumas das principais, que nós implantamos para reduzir aí a emissão dos gases de efeito estufa por esses 3 maiores ofensores. O primeiro deles foi exatamente que culminou no prêmio que o Dr. Sidney comentou no início, foi relacionado à redução do óxido nitroso, que é um gás anestésico, e interessante que o projeto que foi criado e que foi premiado identificou que apenas 5%, né, de uma forma geral, 5% dos gases anestésicos é que são de fato inalados. 95% são emissões fugitivas, né, eles vão direto aí para a atmosfera, gerando todos os danos que nós já sabemos. Então, o Einstein, em 2017, implantou esse processo, fez um time multidisciplinar, o Naylor participou ativamente, juntamente com os anestesistas, representantes do centro cirúrgico, enfim, várias pessoas que com certeza eu vou esquecer aqui, e eles conseguiram reduções assim extremamente significativas, como essas que nós estamos mostrando para vocês, a redução aí de aproximadamente 36% no consumo do óxido nitroso, e a utilização do gás, né, do óxido nitroso, no procedimento cirúrgico apresentou uma redução de 63%. Muito se olhou aqui em processo. O processo foi melhorado, foi ajustado para que o uso do gás anestésico fosse cada vez mais efetivo, né, tendo uma perda cada vez menor. Aqui é só para vocês terem ideia, esse gráfico da queda aí constante do número do consumo, né, de óxido nitroso por cirurgia, consequentemente a redução da perda aí para a atmosfera, né, isso até o fechamento em 2019. Aqui um registro do prêmio, né, que reconheceu esse projeto tão importante aí para a nossa instituição. Então aqui vocês veem o próprio Dr. Sidney mostrando que esse assunto é valor para a instituição. Aqui o Henrique Neves, que é o nosso CEO, Cláudia Garcia, diretora do Escritório de Excelência, e o Neilo, coordenador da nossa área. Aqui é um grande parceiro dos hospitais saudáveis, né, que faz aí essa ponte
buscando práticas e eventos voltados para a sustentabilidade do setor da saúde. Em energia, né, o Einstein busca aí constantemente melhorar sua eficiência energética, especialmente na compra de equipamentos que sejam validados pelos padrões que nós estabelecemos, entre outras ações, e uma delas muito importante, que é desde 2013, a compra da energia elétrica da nossa instituição é feita no Mercado Livre e se concentra em fontes renováveis, que têm um menor impacto no efeito estufa. Aqui alguns números de investimentos que o Einstein fez na área de energia elétrica, na área de fornecimento, de captação e distribuição da energia. Então, mais de 25 milhões de reais foram investidos nos últimos anos, isso recentemente. Aqui, 400 painéis fotovoltaicos foram instalados na unidade Morumbi. Essa é uma foto real do local onde esses painéis estão instalados em pleno funcionamento. Esse projeto também envolveu a substituição de mais de 17 mil lâmpadas convencionais por lâmpadas tipo LED, com um consumo muito mais sustentável, uma instalação, a modernização de uma central de monitoramento e telemetria de água e energia, onde milhares, centenas de parâmetros são monitorados instantaneamente, facilitando aí a gestão do setor da engenharia, principalmente de água e energia, e ela está sendo constantemente modernizada. Outra iniciativa importante, pensando aí em clima, né, em redução de emissão de gases de efeito estufa, nos combustíveis utilizados pelos prestadores de serviços do Einstein que fazem uma lota, o transporte de pessoas e de documentos. Então, o combustível utilizado preferencialmente é o etanol ou gás natural veicular, e que isso gera, com certeza, redução das emissões, e também o uso de bicicletas aí pelo programa Bike Courier para entrega de laudos e resultados de exames que antes eram feitos por veículos e agora uma parte dessas entregas é feita por bikes. Comunicação também é o nosso forte, fazer com que as pessoas se sensibilizem e atuem no seu dia a dia em prol do meio ambiente, em prol do clima. Isso também faz parte, como eu mostrei lá nos grupos de atuação da nossa área. Aqui é só alguns exemplos. Nós utilizamos a mídia externa em parceria com a equipe de marketing, utilizamos a mídia interna com a comunicação interna da área de recursos humanos, com vídeos, com treinamentos, com intervenções locais, com diversas formas para chegar a informação até o nosso profissional. E aqui mais outros dois, para fechar, outros dois reconhecimentos que aconteceram o ano passado, de todo esse trabalho, o destaque no guia Exame de Sustentabilidade, e aquele outro que eu havia comentado, a participação aí global da saúde pelo clima, também promovido e facilitado pelos hospitais saudáveis. Então, eu acho que era isso que nós tínhamos para colocar, e muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia, pela sua apresentação de tudo que é feito aqui no Albert Einstein. Temos várias perguntas, mas vamos passar agora a palavra. O Neitor vai falar agora, o Neylor vai falar depois do final para responder as perguntas. Eu falei por nós dois, e perfeito. Nós dois montamos o material e ele vai me ajudar nas perguntas. Tá ótimo. Obrigado, então. Então, vamos passar agora a palavra ao Dr. Gilberto Natalini. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje, em nome da Sociedade Israelita Albert Einstein, para um assunto tão importante, que tem um impacto tão grande na vida da gente e das gerações futuras. Muito boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar aqui os amigos que compõem essa reunião, o Sidney Kleiner, que é o presidente da
do Hospital Albert Einstein, o Henrique, colega meu, também muito querido, o Eduardo, que está presidindo aqui os trabalhos. É uma honra estar com você. Queria também cumprimentar a Priscila, claro, que falou anteriormente, a Patrícia Chaves e o Neylor Cardoso, que vai entrar no debate das perguntas. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é muito honroso estar numa reunião desse nível, organizada pelo Einstein, e com tanta gente boa, né? Tanto participando como palestrante, também participando como participante propriamente dito. Quero parabenizar o Einstein por essa iniciativa e também por tudo que foi descrito na construção de uma atividade mais sustentável de um hospital desse porte, com a importância que ele tem como exemplo para toda a rede hospitalar do Brasil, inclusive para setores das políticas públicas. Então, parabenizo de coração, com sinceridade, a instituição por tudo que está fazendo. O Henrique me pediu para eu fazer uma fala um pouco no sentido de situar a política pública da cidade de São Paulo no tema. Então, como eu sou muito sincero, talvez por isso eu tenha pouco voto, por ser uma pessoa de muita sinceridade, eu vou ser sincero aqui com vocês, não é? A realidade, ela tem que ser mostrada naquilo que é de bom, naquilo que ela deve à comunidade, à população. Então, nos últimos 16 anos, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos 2 fases na organização, na implementação, na proposição de políticas públicas para dar combate à emissão de gases e para trabalhar na questão das mudanças climáticas por parte do poder público municipal. Quando eu digo poder público, eu digo o executivo, digo o legislativo também e, de certa forma, também o poder judiciário, que compõe essa tríade aqui em São Paulo de poderes públicos. Nós tivemos aqui um período muito áureo. Nós tivemos uma época, em alguns anos atrás, que a cidade de São Paulo participou das COPs. Participou mesmo, participou levando tese, levando equipe grande, participou das... Eu mesmo fui acompanhando a comitiva de São Paulo em 3 COPs, como representante da Câmara Municipal, e sou testemunha do trabalho que a cidade de São Paulo fez de articulação. E São Paulo também participou do C40, que era aquele grupo de 40 maiores cidades do mundo que se organizaram para trabalhar políticas públicas do poder local no sentido de dar combate às mudanças climáticas. São Paulo chegou a ser comitê executivo do C40. Durante um período, a cidade de São Paulo sediou como secretaria executiva do C40. Nessa época, em 2009, por uma articulação grande, eu me lembro, eu passei o filme do Al Gore na Câmara para despertar os vereadores, acho que foi em 2007, fiz uma sessão de cinema lá com Uma Verdade Inconveniente. E a prefeitura mandou para a Câmara uma lei chamada Lei de Mudanças Climáticas, que foi aprovada por 54 votos dos 55 vereadores em 2009. Uma lei que tinha 50 artigos e eu considerava, foi uma lei pioneira no Brasil, foi a primeira cidade brasileira a produzir, a aprovar, sancionar e buscar implementar uma lei municipal que queria preparar a cidade para combater e prevenir as questões das mudanças climáticas. Essa lei foi então aprovada na Câmara e começou um trabalho muito interessante na cidade de envolvimento da Prefeitura de São Paulo, do Poder Municipal, nessas questões das mudanças climáticas. Foi a época que nós fizemos, quando eu digo nós, eu digo a cidade, duas usinas elétricas dos 2 aterros de lixo de São Paulo,
o Aterro São João, o Aterro Bandeirantes, que queimam, ainda existem essas usinas, estão bastante depauperadas, mas ainda existem e funcionam. Queimam o monóxido de carbono que sai do lixo, né? Dos resíduos, e produzem, as duas usinas juntos, produzem energia para cerca de 600 mil pessoas. Usinas elétricas de queima de gases de efeito estufa que os aterros emitem. Também, além disso, foram criados de 2005 a 2012, na cidade de São Paulo, olhem vocês, 70 parques. Nós tínhamos 36 parques, passamos a ter mais de 100 parques. Na época, foram criados, tinha 15 milhões de metros quadrados de áreas de parques municipais, passou para 45 milhões de metros quadrados de parques municipais. Foi um período muito áureo de criação de áreas verdes pelo poder público de São Paulo. Esses parques, muitos deles estão aí para quem quiser ver o que eu estou falando. Foram plantados, nesses anos, 1.600.000 árvores. Pessoal, plantar 1.600.000 árvores em 8 anos não é uma brincadeira, mas foram plantados 1.600.000 árvores pela municipalidade de São Paulo. Foi um boom no plantio de árvores, tanto no viário, mas não só no viário, também em áreas de reflorestamento, em parques naturais, como lá o Parque Anhanguera, os parques da Zona Sul, enfim. Foi criada a inspeção veicular, muito polêmica a inspeção veicular, né? Mas a inspeção veicular, também com a criação da ecofrota, retirou do ar cerca de entre 20% e 25% dos gases de efeito estufa que a cidade emitia. Foi o cálculo que foi feito na época, além de tirar os particulados de enxofre que, como disse o doutor Henrique, prejudicam a saúde humana, né? Prejudicam muito, né? O Paulo Saldiva diz que morre 4.800 pessoas por ano em São Paulo, de morte diretamente ligada à emissão dos particulados de enxofre na cidade pela poluição, em particular do diesel. Então, a inspeção veicular e a ecofrota, em final de 2012, nós tínhamos 1.500 ônibus com mistura de diesel e biodiesel. 1.500 ônibus. Então, isso foi política pública criada em São Paulo. Foi criado também, na época, se eu não me engano, em 2008, a chamada Operação Córrego Limpo. Nós temos 500 córregos em São Paulo, todos poluídos, todos, praticamente quase 100%. A Operação Córrego Limpo teve a ambição de tratar 200 córregos. E começou e andou, e foi. O que eles faziam? Colhia todo o esgoto que ia para o córrego, tirava os barracos e as casas mal colocadas na beira dos córregos, e aqueles córregos que permitiam, plantava-se, fazia-se um parque linear. Aí temos parque linear da Água Vermelha, no Itaí, parque linear do Córrego do Rio Verde, em Itaquera, parque linear do Sapê. Foram criados cerca de 42 córregos na época, com a Operação Córrego Limpo. E foi criado também a Operação Defesa das Águas, que foi uma coisa revolucionária na época, porque os mananciais estavam sendo muito depauperados, estavam sendo muito desmatados. Essa Operação Defesa das Águas, governo do Estado, governo municipal, reuniu 40 órgãos públicos, inclusive Tribunal de Justiça e Ministério Público, metade do Estado, metade da Prefeitura, foi para cima do desmatamento de uma maneira muito forte e, em 2012, o cálculo que se faz, a gente tem esses dados, foi 0 de desmatamento nas áreas mananciais, 0 de loteamento e 0 de construção irregular. E foram desfeitas 7.800 moradias que estavam em áreas de manancial, em áreas de risco na região do extremo sul da cidade de São Paulo. Também nessa época foi realizada uma pesquisa pelo professor Carlos Nobre, com recursos do governo inglês, e eu participei dessa pesquisa. Eu e o Eduardo Jorge eram os únicos 2 que não éramos cientistas, mas ele nos convidou para fazer a ponte com o poder público. O Carlos Nobre mapeou
todas as áreas de risco da cidade de São Paulo frente ao fenômeno das mudanças climáticas. Nós pedimos uma audiência com o prefeito da época, levamos o resultado da pesquisa, o prefeito ficou de boca aberta, porque a precisão dos dados era enorme, né? Uma pesquisa profunda, né? Já faz aproximadamente 10 anos, talvez hoje tenha que ser aprimorada. Agora, vamos ver, para mim não me alongar muito, vamos ver hoje, a situação de hoje, né? Dos últimos anos da cidade de São Paulo, de 2 gestões para cá. Participação da cidade de São Paulo nas COPs e no C40. Uma participação absolutamente tímida. O recuo da cidade naquilo que ele tinha de participação foi muito grande. Na COP de Paris tinha lá pouquíssimas pessoas representando São Paulo, a cidade de São Paulo, na COP. Eu fui, mas fui por minha conta, porque não teve nem clima de ter comitiva, né, como a gente ia das outras vezes. Além de mudanças climáticas, senhoras e senhores, organizadores, professores que estão nos ouvindo, doutores, a lei de mudança climática hoje ela não é cumprida. 50 artigos, ela não é cumprida. Infelizmente, eu falo isso para vocês, a sua grande maioria de proposições extremamente avançadas, setor saúde, setor de resíduos sólidos, setor transporte, setor de construção, de urbanização, de construção civil na cidade, ela é dividida toda em capítulos. Infelizmente, ela foi deixando de ser cumprida e hoje ela é minimamente cumprida na cidade, a lei de mudanças climáticas. As usinas dos aterros continuam funcionando. Há pouco tempo visitei uma lá no aterro Bandeirantes e ela estava funcionando. Ela está bastante já envelhecida, mas ela está funcionando. Os parques, que foram 70 parques naquela época, de 2013 até 2020, São Paulo criou 4 parques. 4 parques. Quer dizer, houve um recuo na implantação de parques e tinha sido deixado para a cidade, no plano diretor, 48 parques para serem criados. Então, aí, indicados os terrenos, muitos tinham DUP, os DUPs caducaram. Então, a cidade refluiu na questão de implantação de novos parques, inclusive refluiu na manutenção dos parques existentes, que são mantidos hoje com muita dificuldade. Plantio de árvores, que eu disse que foi feito em 8 anos, 1.600.000 árvores, nos últimos 8 anos, para vocês terem uma ideia, o ano de 2018 foram plantadas 25.000 árvores na cidade, 2019 foram plantadas 25.000 árvores. 2018 não chegou a 20.000 árvores plantadas na cidade, que é um número muito menor do que a necessidade até para a reposição de árvores que já estão envelhecidas ou doentes que precisam ser trocadas, e a ampliação é muito pequena. Então, a cidade refluiu muito no plantio de árvores. A inspeção veicular, como vocês sabem, acabou, foi suspensa, a prefeitura não quis mais fazer a inspeção veicular. A ecofrota acabou. Aquilo que tinha o biodiesel, 20% no diesel, acabou. Então, já faz mais ou menos 8 anos que a cidade vira com a frota de ônibus com diesel puro. Está certo que o diesel melhorou de qualidade, isso é uma verdade. Também foi uma luta grande que nós fizemos até com a Petrobras, para a Petrobras avançar no oferecimento de diesel de melhor qualidade. Mas a gente hoje, a frota é praticamente, tirando os trólebus que foram comprados em 2011, 118 trólebus numa licitação, que estão rodando hoje, mas muitos já estão quebrados, nossa frota é absolutamente diesel. Inclusive, nós fizemos uma lei em 2017, eu participei como um dos proponentes, fizemos uma lei muito ousada, que foi a Lei 16.802, para substituir a matriz energética do combustível dos ônibus. Se a gente somar os ônibus todos, alô? É que estou com pouca energia aqui, não sei como eu vou conseguir.
minutinho só. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo bem. Me ouvem? Doutor. Ouve? Estamos ouvindo bem. Tá, então eu vou colocar. Então, veja bem, já estou terminando. A lei 16.802, que é para trocar o combustível de uma frota de 45 mil ônibus e caminhões que servem à Prefeitura de São Paulo, desde 2017, está no forno ou no congelador, e até hoje nós não conseguimos colocar a lei em funcionamento. Quinta-feira, amanhã, nós temos uma audiência pública na Câmara, convidamos a Secretaria de Transporte, porque o prazo está passando, já passou 3 anos que nós perdemos, e tem prazo, 2027, 2037, para tirar tanto gás de efeito estufa como particulados de enxofre do diesel da frota. Por último, a operação Córrego Limpo também ela parou, não teve continuidade, ela está parada. A operação Defesa das Águas, que eu falei para vocês que zerou o desmatamento, eu trouxe aqui para mostrar o estudo que eu fiz. Essa é a 2ª edição, sobre a devastação das matas remanescentes da Mata Atlântica nas áreas de mananciais em São Paulo. Hoje nós temos uma guerra contra a Mata Atlântica das áreas de mananciais. São 160 áreas, que está aqui documentado no nosso dossiê, com mais de 700 fotos, com voo de drone, com um estudo muito aprofundado, eu deixo à disposição de vocês, do que está acontecendo de uma maneira ilegal, de uma maneira até criminosa, nas matas onde é produzida a água para encher a represa de Guarapiranga, que fornece água para 4 milhões de pessoas, inclusive para o hospital. O hospital deve usar a água da represa de Guarapiranga, mas são 4 milhões de pessoas. Esse estudo que eu fiz mostra como abriram mão de proteção. Sábado eu fiz um voo de helicóptero de 2 horas lá. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, eu me emocionei de chorar, porque o que tem de desmatamento, de destruição nas matas de Parelheiro, tudo ilegal, tudo criminoso, mas com uma certa permissividade do poder público que não está dando combate. E é feito pelo crime organizado. Loteiam, 48 mil lotes eles vão vender. Se eles venderem tudo, eles vão arrecadar 2 bilhões de reais em cima do desmatamento das áreas de mananciais. Para não dizer que regrediu tudo, eu quero dizer que as ciclovias foram feitas, deram continuidade. São Paulo fez 400 quilômetros de ciclovia e veio tendo continuidade, e agora a Prefeitura está também reformando e querendo retomar a questão das ciclovias. O orçamento do Verde, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, eu termino aqui, em relação ao orçamento de 64 bilhões que a cidade tem, é 0,4% do orçamento total da cidade, o orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, nós não estamos num momento muito feliz em São Paulo de políticas públicas para a questão da sustentabilidade na cidade e para a questão do combate ao aquecimento global, aos gases de efeito estufa, para prevenir, para remediar e para, enfim. São Paulo não está sendo uma cidade resiliente nesse sentido. Desculpa de passar um pouco de tempo, mas é tanto assunto que a gente tinha que falar. Eu agradeço muito a tolerância que o senhor teve comigo aqui, o nosso coordenador querido, o doutor Eduardo. Obrigado. Doutor Gilberto Natalini, muito obrigado pela sua palestra, né, com uma profundidade e que nos angustia muito também, vendo como uma cidade como São Paulo não valoriza a água que toma, né? Então, agora nós vamos abrir as perguntas, né? Vamos começar com a primeira pergunta aqui, vou fazer por ordem cronológica. Boa noite a todos. Excelentes colocações. O que podemos pensar a respeito do desmatamento da Amazônia atualmente? Como essas queimadas estão ou estarão afetando os nascimentos e haverá um aumento de internações hospitalares no local? Quem gostaria de responder essa pergunta? Vamos lá, Priscila.
Primeira parte, eu acho que eu ajudo a discutir, que é a questão do impacto do desmatamento, e aí concordo em número, gênero e grau com o Dr. Natalini a respeito de não é só na Amazônia, São Paulo, Parelheiros, nos últimos 10 anos, que perdeu 31 km² de área de floresta em área de preservação ambiental. Isso também é um estudo que eu tenho atualmente. Mas na Amazônia, a questão é mais crítica, porque hoje cerca de 44%, 45% das nossas emissões de CO2 vem de mudança no uso da terra, que basicamente é de onde vem aí o impacto de Amazônia. Então, cuidar da Amazônia não é só importante por questões relacionadas à biodiversidade, é também importante por questões de clima e saúde, né? Que a gente acabou de escutar aí quais são as relações em relação clima e saúde. Então, só para ter uma ideia, em função da pandemia, as emissões de CO2 no mundo estão previstas para cair em 6%. No Brasil, né, a gente vinha caindo historicamente, mas por conta da pandemia e do aumento do desmatamento na Amazônia, a expectativa é que as nossas emissões de CO2 aumentem em torno de 20%. Né? Então, a Amazônia sim, é crítica, né? Discutir, debater a questão da Amazônia e resolver coisas que a gente já sabe há anos, né? É muito importante para o nosso posicionamento também na questão do clima. Então, só para vocês terem uma ideia, eu defendi minha tese de doutorado em 2007 e eu estudei a Amazônia. Fui lá para o Jari fazer a minha tese, né, trabalhando direito de propriedade e desmatamento. Eu recapitulei parte da minha tese e fiz um novo projeto de pesquisa. Mas aqui no Brasil, muito do que a gente faz de pesquisa e coloca no papel, e muitas vezes, inclusive, financiado pelo governo, fica lá guardado só para acadêmico ler, né? E o poder público, que poderia fazer muito com isso, acaba esquecendo de tudo isso que já tem, com uma qualidade extremamente superior. Não digo só a minha, né? Vários colegas no mesmo barco. Então, assim, a gente financia pesquisa de qualidade, mas a gente usa pouco. Tem coisa que eu escrevi em 2006, 2007, e que continua igual, ou seja, a gente sabe onde é que está o problema, e a gente só não quer agir, né? Então, eu acho que tem muitos interesses por trás disso. Agora, a parte de impacto na saúde, nas internações, passo para os especialistas. Henrique, você gostaria de responder essa pergunta? Qual que é o impacto das queimadas na Amazônia sobre a saúde da população? Bom, com certeza eu citei isso na minha fala, não é verdade? O impacto é muito grande, né? Desde a nível individual, não é verdade? O indivíduo que se queima, o indivíduo que se machuca, o politraumatismo e tal, até a poluição local, não é? A poluição atmosférica, que pode viajar quilômetros e quilômetros. Então, nós tivemos aqui um fenômeno, talvez o Gilberto Natalini possa até explicar melhor, ou falar. Nós tivemos um escurecimento aqui da cidade aí, há poucos meses atrás, e isso foi relacionado com uma queimada que era do Mato Grosso, da Amazônia, em que os poluentes, a fuligem veio para cá, não é verdade? A ponto de escurecer o céu, não é verdade? Então, com certeza, muitas das internações que a gente vê não se dá conta de que são problemas ambientais. Tanto problemas respiratórios, como eu citei, com problemas cardíacos. O sujeito infarta, na verdade, não sabe por que infartou, não tem um fator de risco maior. Isso está relacionado com a poluição ambiental daquela cidade, daquela localidade. Então, isso precisa ser conscientizado, não só... Quer dizer, os médicos precisam se conscientizar que essas questões são questões de saúde pública também. Não é só de política ambiental assim abstrata, não, questão, e é nesse sentido que a classe médica, os hospitais, enfim, classe médica como um todo, tem que se engajar nessa luta, não é verdade? Uma outra pergunta aqui da Natália Esteves. Como o aprendizado com a pandemia de coronavírus poderá nos ajudar no combate à mudança climática e seus impactos sobre a saúde? Ou seja, a pandemia com o isolamento social mudou um pouco a forma da gente viver, né? Então, como é que isso pode nos ajudar com
a mudança de hábito. Uma coisa que a Priscila falou no começo aí, com relação à importância da mudança do indivíduo, das instituições, das organizações e depois da sociedade, né? Como é que ela... Bom, de novo, eu posso tentar começar a responder, porque a gente tem discutido muito isso nas empresas, né? Empresas que têm trabalhado projetos, estratégias de sustentabilidade. O aprendizado, eu acho, é que ninguém vai conseguir lidar com desafios de sustentabilidade sozinho. O conhecimento sobre o que a gente precisa para entender os problemas e chegar em soluções efetivas é um conhecimento difuso, né? Então, a gente vai precisar de colaboração efetiva entre diferentes setores, entre diferentes organizações, entre diferentes países, para a gente conseguir, né, por meio dessa colaboração, investir no que precisa, que em algum momento pode ser tecnologia, em outro momento pode ser formação de gente. Então, eu acho que a palavra-chave é colaboração. E aí um pouco da abordagem para gerir com e para os stakeholders, né? Não é só o dono da sua empresa ou o acionista da sua empresa que você tem que prestar conta ou que você precisa escutar para tomar decisões. Até porque a gente viu que nesses temas de sustentabilidade o tema é transversal, é multidisciplinar e é muito difícil encontrar uma pessoa que consegue dar resposta para todos os problemas. Acho que esse é o meu grande aprendizado. Doutor Natalini, quer acrescentar alguma coisa? Tá sem som, tá sem som. O senhor está sem som, você precisa ligar o... Perdoa. Veja bem, eu acho que a pandemia nos pegou, a nós humanos, de surpresa. A gente não tinha essa previsão, embora os cientistas tenham dito que a degradação ambiental do planeta está soltando coisas que até Deus duvida, como a gente disse, né? O Gonçalo Vicina falou esses dias que essas queimadas na Amazônia prenunciam uma nova pandemia que deve vir por aí, saída do resultado da destruição da nossa mata, né? Eu acho que, por exemplo, eu queria dar um exemplo muito prático. São Paulo teve, nesse ano, uma quantidade muito pequena de... No inverno, geralmente, os pronto-socorros ficavam absolutamente abarrotados com pessoas, crianças e idosas, principalmente, com doenças respiratórias ligadas à poluição. Com a pandemia, nós conseguimos ver como houve uma diminuição grande da poluição do ar na cidade, porque a frota retraiu, as pessoas usaram menos a queima de combustíveis dos carros e dos ônibus. A gente viu que é possível viver na cidade com um ar mais limpo. Então, isso é uma lição de vida para nós. Agora, como que nós vamos manter, como que nós vamos dar os passos para continuar respirando esse ar melhor que o vírus nos obrigou a respirar? Isso é um aprendizado importante que a gente tem, né? A gente também foi obrigado a se disciplinar. Por exemplo, nós estamos aqui numa reunião, nós não estamos um perto do outro. Eu tenho trabalhado, eu fiquei nessa quarentena toda, a minha quantidade de reuniões quase que dobrou, porque eu faço as reuniões, eu estou aqui com vocês aqui, e nesse celular aqui, está tendo a sessão da Câmara Municipal de São Paulo. Eu estou votando projetos aqui, tudo virtualmente, entendeu? E discutindo e participando desde as 3 horas da tarde. Isso é uma revolução tecnológica que a gente vinha engatinhando e que a pandemia fez com que a gente... Eu acho que isso não volta mais atrás. Olha, veja bem, as audiências públicas da Câmara Municipal, que participavam 100 pessoas, 150 pessoas, a última audiência pública que teve, participou 6.000 pessoas no virtual. Isso não é, vamos dizer, um legado que a pandemia vai deixar para nós? E mesmo na organização do trabalho, na produção do trabalho, nos vários ramos da economia, nós seremos forçados a modificar a nossa visão de produção, de venda, de lucro,
não para deixar de ter o lucro, nem para deixar de ter a venda, nem para deixar de ter a produção, mas produzir de uma maneira diferente. Esse é um lado que a doença, que a pandemia nos obrigou a procurar. Então, eu acho que tem as mortes, né? 100 mil mortes aqui no Brasil, praticamente, é uma tristeza enorme. O vírus assustou todo mundo, está assustando, porque é desconhecido, né? E muito, quando pega para valer, ele é de uma violência enorme. Eu perdi vários amigos, inclusive médicos, que pegaram a doença e faleceram, gente da saúde, de outras profissões. Mas, por outro lado, nós ficamos espertos para entender que a nova fase que o mundo tem que ter de economia, ela tem que respeitar limites da natureza e nós temos que nos relacionar de maneira diferente. Eu acho que esse é o legado que essa pandemia está deixando na área econômica para nós. Muito obrigado. Queria fazer um breve comentário ainda sobre essa pergunta. É lógico que exatamente o que aconteceu com o vírus, isso é um estudo, uma especulação, não se sabe, né, o morcego. Mas todo mundo tem uma certa consciência de que o modo como se relaciona, como o ser humano se relaciona e ocupa o meio ambiente tem a ver com o surgimento de uma pandemia ou dessa pandemia. E o modo como ele ocupa o meio ambiente, as cidades, as aglomerações, eu não estou dizendo se isso é evitável, quanto é evitável ou não, quer dizer, faz com que ela se propague de uma maneira, certo, irrestrita, ampla, como há muito tempo a gente não tem. O próprio Paulo Saldiva faz menção de quantas que as epidemias passadas, algumas delas levaram séculos para se espalhar. E aqui, em 4 meses, virou uma pandemia mundial. Isso está relacionado com o modo como a gente como a gente vive, como a gente ocupa as cidades, como a gente se transporta e tal. Agora, eu tenho certeza que serviu para conscientizar essa questão ambiental. Mesmo que a gente não faça uma relação direta com essa pandemia, eu tomei cuidado de não citar, a gente está vivendo sob o impacto disso, mas eu não quis colocar na palestra, porque a gente não tem dado, não tem evidência ainda científica, mas é óbvio que isso serviu para conscientizar que alguma coisa errada acontece. E isso que o Dr. Gilberto falou é verdade, quer dizer, todo mundo ficou em casa e as cidades ficaram limpas, os animais apareceram, pássaros, isso no mundo inteiro, na verdade. Então, isso pelo menos serviu para tomar consciência da questão ambiental. Agora nós temos uma pergunta para o Neylor e para a Patrícia, né? São 2 perguntas que eu vou fazer elas seguidas. A primeira, a Rosa Ávila está perguntando como lidar com o lixo produzido pelo setor de saúde. E a outra pergunta que está aqui, da Maria, não existe substituto menos agressivo para o óxido nitroso? Bom, boa noite. Estão me ouvindo? Tá, então vamos lá. A questão dos resíduos é uma das principais problemáticas, né, quando a gente olha para os estabelecimentos, para o setor saúde de maneira geral, né? Primeiro porque gera muito resíduo, né, a quantidade de resíduo que é gerada é bem alta, se a gente comparar com outros tipos de empreendimento, como indústria, assim por diante. Segundo, porque boa parte desses resíduos são resíduos perigosos, né? São resíduos contaminados que a gente precisa garantir que recebam algum tipo de tratamento específico antes da disposição final. E a gente sabe que, na maioria das vezes, isso não acontece. E são 2 pontos, né? Primeiro é o descarte desse resíduo dentro do próprio estabelecimento, que a gente vê que, na maioria das vezes, não existe uma cultura de segregação adequada dos resíduos, né? Então, as pessoas acabam misturando resíduo com característica biológica com resíduo químico ou com resíduo comum, e muitas vezes esse resíduo não chega no destino adequado. E o segundo é a questão da capacidade, né, de tratamento. Quando a gente olha aqui para São Paulo, para a região metropolitana de maneira geral, a gente está numa situação bastante, não digo tranquila, mas
os equipamentos disponíveis para tratamento de resíduo, eles dão conta da demanda, mas aí quando a gente olha para outros estados, principalmente Norte e Nordeste, existe uma grande quantidade de resíduo que ainda é disposto em lixo, né, em lixão, ou vazador a céu aberto. Né? Então, isso é bastante complicado. E aí são duas questões, né? Tem o papel do próprio estabelecimento de ter um plano de gerenciamento de resíduos adequado, que caracterize todo o manejo e garanta que o resíduo chegue ao destino final adequado, diminuindo o impacto dele para o meio ambiente e para a saúde pública, né? Uma vez que esse resíduo pode causar doenças e produzir algum tipo de risco para o ser humano. E o segundo é do poder público, né? Que é garantir que existam tratamentos disponíveis para esses resíduos, né? De maneira geral, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de resíduos, mas é um problema que se discute há muitos anos e pouco tem evoluído, apesar de ter outros métodos de tratamento de resíduo com maior capacidade hoje, ainda é um grande problema para a maioria dos estabelecimentos de saúde no Brasil. E com relação à segunda questão, o óxido nitroso ele é um gás utilizado, ele é um coadjuvante, né, utilizado no processo anestésico. Ele é utilizado junto com outros inalantes halogenados. Na apresentação da Patrícia até tinha o potencial de aquecimento global desses outros inalantes, sevoflurane e sevoflurane, eles acabam sendo maior do que o óxido nitroso. Então, para a gente diminuir o uso do óxido nitroso, a gente tem alternativas para isso, só que essas alternativas elas são mais agressivas do ponto de vista de aquecimento global do que o próprio óxido nitroso. O que se tem buscado hoje são soluções para reduzir o impacto desse óxido nitroso que é inalado pelo paciente, expelido na atmosfera pós-processo de anestesia. Então, catalisadores que sejam capazes de quebrar essa molécula e diminuir o impacto dela na atmosfera. Mas, infelizmente, não existe uma solução menos impactante do ponto de vista de mudanças climáticas. Muito obrigado, Neylor, pela explicação. Agora, uma pergunta para quem puder responder ou souber, né? Da Maria. Acreditam que os gafanhotos vão chegar aqui? Esses gafanhotos que estão lá no Rio Grande do Sul. Parece que a nova nuvem, porque a primeira não chegou, mas parece que eles já acharam na Argentina 6 diferentes nuvens. Meus amigos do agro disseram que eles estão cabelo em pé, porque parece que essa última tem uma chance de chegar. Mas a gente sabe, né? A natureza é incontrolável. Então, tudo pode acontecer. Obrigado, Priscila. No entendimento dos palestrantes, quais os principais riscos que a cidade de São Paulo deverá enfrentar nas próximas décadas em relação à saúde? Qual o papel do SUS e do poder público no processo da mudança do clima, somado a possíveis ocorrências de epidemias ou pandemias como o Covid-19? Doutor Gilberto está com cara de quem vai responder. Eu posso... essa é uma pergunta que quase um tratado, mas eu vou resumir. Sobre a cidade, os dois impactos centrais das mudanças climáticas são as chuvas extremas, que a gente tem no período de chuvas, que agora são também devidas às ilhas de calor que a cidade tem, são áreas muito quentes, que não têm arborização, e ali despejam uma quantidade enorme de água num período muito curto. O número de enchentes em São Paulo hoje, pontos de alagamento, já chega a quase 1.000. Cresceu 3 vezes em relação a algumas décadas atrás, por conta da violência da chuva. E, por outro lado, nós temos a outra vertente, aliás, as chuvas também causam deslizamentos em áreas de risco. Nós temos mais de 800 áreas de risco de deslizamentos em São Paulo. E soma-se mais ou menos 1,5 milhão a 1,6 milhão pessoas
que têm algum tipo de risco nesses que moram em encostas, né, que moram em lugares que podem deslizar com a chuva. Então, esse é o aspecto da chuva. E tem o aspecto contrário, que é o que nós estamos vivendo hoje, não é? Que são as estiagens longas. As estiagens longas. Agora, a previsão é que dentro de 15 dias não chove. Julho parece que choveu 2 milímetros, pelo que eu vi aí. Não sei se eu estou atualizado, mas pelo que eu vi, é uma chuva exígua. Eu tive na represa de Guarapiranga, nesse dia que eu fiz o sobrevoo, andando lá, a represa está com a metade do seu volume e a água da represa está escura, porque quando baixa o volume, a poluição é muito grande e a água está muito, mas muito poluída. Então, decorrente disso, são os riscos à saúde que foi perguntado aí, né? Os desabamentos podem dar mortes, pode dar acidentes gravíssimos com casas desmoronando, ou os alagamentos, as regiões de enchente, as beiras de córrego, afetam as pessoas. O Henrique já falou, as doenças devidas, doenças que são transmitidas por via hídrica, como a leptospirose e outras doenças, também a gente tem esse problema, a cidade não tem preparo para enfrentar esse aumento dessa chuva da maneira como está vindo. E a estiagem, não é? Tem todo o problema de abastecimento hídrico. É um problema grave. Em 2014, nós vivemos isso aqui. Não é? Sem água, nós não vivemos. A gente não consegue viver 2 dias, 3 dias sem beber água. Ninguém consegue. Sem comer, até você vive um período, mas sem água não dá para viver. Então, são os 2 riscos do aquecimento global, das mudanças climáticas na cidade, que a gente tem. Então, eu acho que, infelizmente, eu disse aqui da questão do desmatamento e da degradação das áreas de produção de água na cidade, nós estamos indo no caminho inverso, na questão do fornecimento de água de boa qualidade em São Paulo. Porque se essa represa vier a assorear, vai buscar água para 4 milhões de pessoas aonde? Aonde nós vamos buscar água para isso? Com todas as decorrências da saúde humana que essa escassez de água pode causar. E a enchente, por outro lado, com todos os desdobramentos que uma cheia ou um deslizamento de terra de área de risco pode causar nos desastres urbanos que nós temos tido nos últimos tempos cada vez mais. Acho que eu consigo complementar um pouco também, né? Pensando um pouco nessa relação aí de São Paulo com até outra pergunta que tem aí em relação a como é que a gente pode mitigar o impacto do desmatamento. Quando a gente olha para o desmatamento em São Paulo, que acontece principalmente em áreas de preservação, é desmatamento para moradia para quem não pode pagar para morar no centro de São Paulo, né? Então, quando a gente vai começando a avaliar as causas raízes da invasão de áreas de preservação, a gente chega, assim, numa questão que tem a ver com plano diretor, com zoneamento. Então, tem uma questão social, econômica, política que também vai influenciar essa melhoria, né, na questão do desmatamento. Então, o problema é mais embaixo, eu diria. A gente, na verdade, espraiou a cidade de São Paulo e quem não pode pagar para morar no centro expandido acaba sendo excluído da cidade. E isso gera vários outros problemas, né? Transporte, mobilidade, horas no trânsito, poluição, exposição à poluição. Então, tem várias questões aí que poderiam ser melhoradas. Então, a questão de moradia é uma delas. E quando tem as invasões, né, são 75 nos últimos 4 anos, ilegais, em áreas de preservação só ali na Zona Sul. Só para ter uma ideia. E aumentando, a cada ano aumenta mais. Quando a gente vê essas invasões, elas são coisas grandes, né? Não são invasões pequenas. Você tem lá uma infraestrutura. Só que aí tem a moradia, mas não tem saneamento. Tem a moradia, mas não tem transporte público. Então, essas populações que hoje moram nessas áreas desmatadas são também as mais vulneráveis, né? Elas não só são importantes vetores do desmatamento, mas também vão ser impactadas. Mas não tem alternativa. Então, a gente tem que trabalhar muito bem a questão da moradia em São Paulo, porque quando a gente começou no projeto Vamos Limpar o Rio, eu fui esbarrar em moradia. Quando eu esbarrei em moradia, eu fui voltar para o desmatamento. E aí tem uma organização por trás também, né, desses empreendimentos imobiliários e áreas de preservação, que não acontece só em São Paulo, a gente está vendo no Rio.
Então, eu acho que tem uma questão séria, que é a questão do poder público, né, fazer valer o direito de propriedade. Se cria área de preservação ambiental, tem que cuidar, né, tem que monitorar, e a gente tem hoje bastante dados, provavelmente isso está no seu estudo, professor Natalino, né, como é que isso está aumentando aí em São Paulo. Então, é uma questão que vai além da discussão de desmatamento e biodiversidade, porque, de novo, tem vários fatores ou várias causas para o mesmo problema. Em relação à tecnologia, para a questão do papel do SUS, né, eu acho que a gente não está mais no momento só de pensar em mitigar, não. Não adianta só pensar em investir em tecnologia limpa, economia circular, a gente tem que começar a se adaptar, né? Lá na Califórnia, na Flórida, vários dos hospitais, por exemplo, que ficavam na costa, eles estão já mudando de local, né? Eles vão mais para o centro da cidade por conta dos riscos de inundações. Então, são essas coisas que a gente vai começar a ver um pouco mais no Brasil. E acho que para lidar com dois problemas que estão relacionados, né, que é acesso, porque hoje grande parte da população que vai sofrer com esses problemas, eles têm dificuldade de acesso à saúde pública, né? E outro que é a questão do custo, né? Então, para a questão do acesso, a tecnologia pode ser uma saída. Para a questão do custo também, além das parcerias público-privado. Então, acho que esses são duas dimensões importantes aí na questão da saúde. É isso. Nós estamos com o tempo terminando, então ficaram poucas perguntas sem responder, eu peço perdão, mas eu queria passar agora para cada palestrante, numa frase ou num parágrafo só, de uma forma bem objetiva, a mensagem que vocês gostariam que os participantes levassem. Então, começando com o doutor Henrique, primeiro com a Priscila, perdão, vamos fazer na sequência das apresentações. Uma mensagem curta, o que você gostaria que os 123 participantes levassem como um message to take home? Que a mudança começa com você e comigo. Se a gente não mudar pequenas coisas do dia a dia, isso não vai escalar. Legal. Henrique? Bom, que a questão do clima é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, então os profissionais de saúde têm que se conscientizar e têm que se envolver nessa questão, seja ao nível amplo, ao nível de política, seja isoladamente para cada paciente, quer dizer, mostrando que muitas vezes aquela doença que o paciente está tendo é relacionada a uma alteração climática. Muito obrigado. Patrícia? É difícil, mas eu até escrevi aqui para não me perder, mas eu acredito que compartilhar soluções pode ser um caminho para a melhoria do desempenho ambiental. E eu gostaria de pedir para o Neilo também colocar a frase dele. Bom, eu acho que o setor saúde, acho que por muito tempo ele ficou uma posição bastante privilegiada, passou desapercebido, né, como ofensor climático, mas hoje a gente sabe que contribui de maneira bastante significativa. A Patrícia mesmo mostrou na apresentação, quase 5% de todas as emissões globais estão relacionadas ao setor saúde. E eu acho que está na hora de haver um grande movimento para reduzir essa pegada, né? Essa pegada climática dos hospitais. Eu acho que o Einstein, na vanguarda, tem um papel bastante importante de puxar o movimento, como já tem feito, tanto na conscientização quanto na busca de soluções para mitigar essas emissões. Muito obrigado, Neylor. E para finalizar, o doutor Gilberto Natalini. Bom, eu queria dizer a vocês que o que deve mover a gente é a esperança. A esperança que nós vamos superar essas questões. A humanidade enfrenta o maior problema, eu acredito, de toda a história da humanidade. Cada tempo tem seu problema, mas esse que nós estamos enfrentando, ele foi criado por nós mesmos, né? Essa questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. Eu acredito muito que o ser humano vai superar e o movimento começou. Nós estamos no limiar de uma nova fase
de vida, que vai influir na preservação da nossa saúde, né? Porque tudo isso que está acontecendo impacta diretamente na vida e na saúde das pessoas e também na sobrevivência de largas faixas da humanidade, de grande parte da humanidade que depende da mudança desse paradigma. Então, eu acredito que isso possa fazer, vai ter que dar muito trabalho, eu estou cansado já, eu acredito que muitos de vocês também devem se cansar de trabalhar tanto nisso, mas a gente vai continuar trabalhando e nós vamos mudar essa situação. E, por fim, eu quero parabenizar mais uma vez o exemplo dado pelo Hospital Albert Einstein, pelo que foi relatado. Eu tenho também meus informantes que me dizem como andam as coisas aí na questão da sustentabilidade. Fico feliz que essa instituição esteja nesse caminho, servindo de exemplo. Por final, agradeço profundamente a oportunidade de estar com vocês. Para mim foi muito honroso participar com vocês desse evento. Muito obrigado, uma boa noite. Doutor Gilberto Natalini, os participantes estão pedindo um e-mail de todos os... A senhora já colocou aí, está ótimo. A Luciana já pôs o seu e-mail aí para perguntas tem só que cuidar, porque alguns mandaram só para nós, palestrantes. Tem que colocar ali para palestrantes e participantes, ou alguém depois compartilha. Está ótimo. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição para quem agradecer muito a presença de vocês, os participantes, que são os que motivam a gente falar, e os palestrantes pela disponibilidade, pela contribuição. A gente termina essa reunião diferente do que quando começou, né? Muito mais sensibilizado para o problema. E acho que uma pergunta que eu vejo como fundamental, que é a cidadania participativa, né? Não é só votar bem numa eleição e esquecer depois o nome do vereador ou do deputado, mas é participar na sociedade. Agora, como o próprio doutor Gilberto Natalini falou, você tem possibilidades de fazer isso da sua casa, né? Então, boa noite a todos, muito obrigado. E esse encontro ia ser pessoal, a gente tinha organizado isso no começo do ano com o Centro de Bioética, mas devido à pandemia ele foi suspenso e a gente fica muito grato que conseguiu fazê-lo, pelo menos online, assim, né? Obrigado, gente. Boa noite.